Vou fazer uma pergunta profunda aqui agora. Você acha que ter sucesso é se sentir sozinho? Estamos chegando no 7º episódio do nosso podcast Conversa e hoje a gente tem aqui um bate-papo muito interessante que vai mexer aí a cabeça de vocês. Eu tô com um convidado aqui hoje que é Rafael. É uma pessoa que já chegou nesse patamar de sucesso e ele compartilha muito desse mindset lá no Instagram dele, Dr. Rafael Vascular. Todo domingo ele faz live sobre esse tema, sobre temas de mentalidade, de prosperidade, família e esse tema sobre sucesso, como a gente faz pra ter uma mentalidade de sucesso. Muito insight bacana aqui pra agregar na vida de cada um de vocês e na minha também, com certeza. Bora lá, Rafael, me conta aqui, vamos começar aqui esse podcast com uma pergunta primordial. O que é sucesso pra você? Sucesso é um estado em que você consegue atingir de um objetivo que você tinha de vida. Eu sempre falo que, às vezes, a pessoa acha que sucesso é uma coisa única. Não, sucesso é um objetivo em uma determinada área da sua vida. Vai ter gente que vai ter sucesso em uma área e não vai ter sucesso na outra. Então, a primeira coisa a definir é que sucesso é um alvo que você precisa atingir. E esse alvo, para ser atingido, você precisa desenvolver comportamentos que vão gerar resultados para que você consiga chegar lá. É como se fosse uma montanha. Você precisa subir aquela montanha para chegar lá. O meu objetivo é chegar no topo do Everest. Então, para conseguir chegar no topo do Everest, eu vou ter que mudar meu comportamento, eu vou ter que me preparar com a roupa adequada, eu tenho que ter um instrutor para me levar ali. Então, sucesso é você atingir um alvo de vida que você tem em determinada área. Então, existem várias áreas e você vai definir quais áreas você quer ter sucesso. E o que é sucesso em cada área desse na vida. Me conta aqui, você acha que sucesso é pra todo mundo? Todo mundo pode ter sucesso, mas sucesso não é para todo mundo. Por quê? Como eu falei, para você subir a montanha, né, para atingir aquele alvo, você vai precisar mudar seu comportamento. Você vai ter que fazer coisas que você não está afim de fazer para adquirir o que você está buscando ter. Então, nem todo mundo está disposto a pagar esse preço, né? Eu sempre falo o seguinte, eu dou treinamento para médico e tem muito médico que fala assim, não, eu quero ganhar X reais por mês. E aí eu pergunto, você está disposto a fazer tudo o que é necessário para ter o comportamento que vai gerar esses resultados, que por consequência vai tirar esse retorno financeiro? Então nem todo mundo quer. Então o sucesso é para todo mundo? Sim. Mas todo mundo vai ter sucesso? Não. Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço necessário para chegar naquele objetivo. E tem muita gente que vê alguém bem sucedido e pensa, né, fulano teve sorte. Mas ninguém sabe o bastidor da pessoa para chegar no topo do sucesso. Exatamente, porque a gente só quer o resultado. As pessoas querem o resultado. Todo mundo quer ganhar muito dinheiro, mas ninguém quer pagar o preço para ter esse dinheiro. E é aquilo que eu falei, né? Para você chegar no topo é uma coisa. Para você se manter no topo, aí já é outro 500. Outros comportamentos. Tem muita gente que consegue ter um resultado, só que ela relaxa. Ah, cheguei lá em cima, agora eu vou relaxar. Não, lá em cima é mais frio, como eu falei, tem menos oxigênio. A roupa que você usava aqui embaixo não é a mesma que você usa lá em cima. Então, o sucesso ele vai moldar a pessoa no percurso. Se você tirar o foco do alvo e preocupar mais em buscar o que é que você precisa desenvolver nesse percurso para chegar lá e se manter lá, é o que vai definir o sucesso e te manter no sucesso. Eu sempre falo que sucesso é um aluguel, você precisa pagar, é um preço que você precisa pagar. E quando você para de pagar o preço, você sai do topo. É igual um campeão de Fórmula 1. O cara ganhou o campeonato esse ano, quer dizer que ele vai ganhar ano que vem? Não. Se ele continuar mantendo o comportamento que levou ele até lá e modificar esse comportamento para se manter lá, ele vai continuar sendo campeão. Isso é diferente. Por quê? Porque talvez nesse ano o comportamento para ser campeão de Fórmula 1 era um. Mas surgiu um cara novo aí que tá com um comportamento melhor do que você teve pra ser campeão naquele ano. Então já não dá mais pra ser a mesma coisa. Então olha que é um estado que você se encontra. Você tem que se manter nesse estado. E às vezes esse comportamento do estado vai mudar. Porque o mundo ele vai mudando, as pessoas vão mudando, outros pensamentos vão surgindo, outras ideias vão surgindo. E aquela estratégia que você teve pra manter lá, pra chegar lá, talvez já não sirva pro ano que vem. Então por isso que é um estado. Você tem que pagar diariamente o aluguel. E nem todo mundo está disposto a pagar. Porque nem todo mundo vai ter sucesso e nem todo mundo vai conseguir se manter no sucesso. Se sustentar, né? Tem uma história de... até uma amiga minha, né? Que certa vez eu estava conversando com ela. Ela é até médica, inclusive. E precisa, né? Tá postando no Instagram, mostrando seu bastidor da sua vida, mostrando sobre o seu trabalho. E aí, certa vez, eu conversando com ela, ela virou para mim assim e falou... Poxa, Mônica, eu não vejo a hora de atingir o sucesso e ter que parar de ficar fazendo essas coisas. Eu falei, meu Deus, como assim? Então, vou fazer uma pergunta aqui, que meio que você já respondeu aí, mas pra gente dar uma complementada. Por que algumas pessoas conquistam sucesso e perdem? É exatamente por isso. Na verdade, a maior parte das pessoas querem ter sucesso, mas não vão ter. Porque se antes dela chegar lá, ela já tá se lamentando, ela não vai suportar o processo. Como eu te falei, subir o pico do Everest não é fácil. Porque vai gerar frio, vai ter medo, vai ter hora que você vai tropeçar e vai cair, vai voltar. E esse é o jogo, né? É o jogo da modificação do comportamento mental para você desenvolver as habilidades para estar lá no pico do Everest. Eu tô dando a analogia com o pico do Everest porque é exatamente isso. O sucesso é um preço muito alto que você paga.
Por quê? Porque as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. Às vezes você acha que você vai aplicar uma ferramenta e a ferramenta ela não vai dar certo. E você vai ter que ter resiliência de mudar a estratégia dentro do percurso e continuar seguindo. E aí uma pessoa dessa que fala isso, dificilmente ela vai conseguir. Porque na primeira arrebentação ela para. E você precisa entender que você vai mudar a sua essência, vai mudar teu comportamento, vai mudar a tua forma de pensar. Na verdade, você vai ter que mudar. Eu tava vendo uma aula de Guto Galamba, e ele falando assim, que o Guto Galamba, antes de ter filho, era um Guto Galamba. Agora com filho é outro. Quando ele casou é outro. Você vai ter que mudar. Porque no percurso vão surgindo novas adversidades e você vai ter que modificar mesmo, você vai ter que mudar. Uma vez um amigo falou assim, você mudou sua essência. Eu mudei, claro que eu mudei. Porque se eu não tivesse mudado, eu não estaria onde estou hoje. E as pessoas que querem ter sucesso vai ter que entender isso, que você vai ter que mudar de ambientes. Tem pessoas que no meio do percurso vão ter que ficar, porque não vai dar mais, não vai ser mais coerente com o modelo mental que você tem. Então é um preço muito alto. Por isso que eu tenho uma live que eu fiz falando sobre o preço do sucesso, né? E todo mundo só vê as vantagens do sucesso. Mas tem um preço, como eu te falei, ficar lá no pico do Everest é frio, é pouco oxigênio, você tem que respirar mais leve, você tem que mudar o teu comportamento de respirar. As pessoas que estão lá já não são as mesmas pessoas que estão cá embaixo, porque nem todo mundo conseguiu chegar lá. Então essa capacidade de adaptação e resiliência é que vai garantir você chegar e você se manter lá. Perfeito. E você falando muito sobre comportamento, né? Quais são os comportamentos das pessoas que atingem esse sucesso? Primeiro, disciplina, né? Não tem como você ter sucesso sem ter disciplina. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho os resultados hoje, com os comportamentos que eu tenho, para ter novos resultados, eu preciso ter novas estratégias para aplicar. Vou dar um exemplo. Para conseguir hoje ter uma agenda cheia de pacientes de atendimento particular, de segunda a sexta, eu preciso fazer com que muita gente me encontre todos os dias. Perfeito? Pronto. Para que essas pessoas me encontrem todos os dias, eu preciso estar na internet me relacionando com essas pessoas diariamente. E não é só fazendo elas me encontrarem. Elas me encontrarem, se conectar com a forma como eu falo, se conectar com o médico que eu sou, com a pessoa não médica que eu sou também, porque eu sou um ser humano. Então, ou seja, para fazer isso, eu preciso fazer o quê? Conteúdo todo dia. Eu tenho que fazer stories, eu tenho que fazer reels, eu tenho que fazer live, eu tenho que estar no YouTube, eu tenho que estar no TikTok, eu tenho que estar no Instagram. Ou seja, só que para isso acontecer, eu vou ter que fazer mais coisas do que eu fazia há 2 anos atrás. Então, ou seja, primeira coisa é disciplina. E se você não for disciplinado, como é que você vai conseguir fazer novas funções nas mesmas 24 horas que você tinha há 2 anos atrás? Então, a primeira coisa é disciplina. E dentro da disciplina, você tem que construir uma segunda coisa que está associada, é a rotina. Você tem que construir uma rotina de performance. Então, ou seja, eu tenho rituais diários, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, para que eu consiga exercer os papéis, fazer as atividades necessárias, para que essas atividades potencialize o nível de conexão que eu estabeleço com as pessoas que me conhecem diariamente, para que dentro de uma constância diária, semanal, mensal e anual, essas pessoas vão se relacionando e a todo momento uma pessoa toma a decisão de marcar uma consulta. Então, ou seja, rotina gera associação com a disciplina e você ter estratégias, porque não adianta ser disciplinado. Bom, eu tava dando um exemplo, o cara tava falando, tem um amigo meu que ele falou que tinha um vizinho dele que todo dia acordava de manhã e fumava. Todos os dias, 6 horas da manhã, faça chuva, faça sol, ele tava fumando. Ou seja, é um cara disciplinado. Só que o fato de ser disciplinado não quer dizer que você vai ter resultado. Olha que interessante. Então eu tenho que saber quais são as ferramentas que vão me aproximar dos resultados que eu tô buscando para ter sucesso. Porque tem gente que é disciplinada. Uma pessoa que todo dia passa no McDonald's e come hambúrguer, quer dizer que essa pessoa vai ter sucesso na saúde? Não. Ela é disciplinada? É. Então a disciplina não necessariamente é o fator condicionante para o sucesso, mas ele é o fator necessário para o sucesso. Por isso que é importante a terceira coisa, você tem que ter um alvo. Ou seja, qual é meu alvo? É chegar no pico do Everest? É. Então, ou seja, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um treinador para me orientar como é que vai ser essa subida. Eu tenho que ter um instrutor no percurso para que esse instrutor ele me ajude a conseguir saber que naquela curva ali, a 1000 metros, vai ter uma curva que eu vou ter que mudar meu comportamento ali e eu vou ter que ter cuidado para não cair no buraco. Isso é muito importante. Como mentor de médico, eu vejo muito isso hoje, né? Eu falo assim, ó, você tem que fazer live toda semana. Você vai fazer a live desse jeito, o conteúdo vai ser esse, os gatilhos que você vai acionar vai ser esse. Então eu dei a ferramenta. Aí a pessoa, 70% dos alunos não querem fazer live, porque eles estão travados, porque eles acham que o colega vai entrar e vai ver. Então ele deixa de travar. Então, olha o problema. Segundo, tem gente que começa, faz a primeira live, a segunda, quando chega na terceira semana, ele fala assim, mas é porque essa semana vai ter o aniversário de não sei quem. Então começa a criar desculpa. Para você ser disciplinado, primeiro você tem que ter um alvo, como eu falei. Segundo, você tem que construir rotina. Então toda quarta-feira eu faço live, faço chuva, faço sol. Exceto se eu estiver doente. Terceiro, eu tenho que ter a disciplina de aplicar as ferramentas que o instrutor me passou. Então, rotina,
disciplina, ferramentas, instrutor. Então, essas aqui são coisas que vão te ajudar a conseguir atingir o resultado. E o quarto, e o quinto, constância. Constância. Ninguém vence alguém que seja constante. Tava olhando isso ontem. Em 2017, quando eu comecei o meu YouTube, eu comecei do zero. Tinha um vascular, não sei tal o nome para não expor a pessoa, que ele já tinha 40 mil seguidores lá no YouTube. E ontem eu tava olhando, a gente tá com quase 95 mil seguidores e ele tá com 60. Sabe por quê? Porque a última vez que ele fez vídeo tem mais ou menos 6 meses. Tinha outros vasculares que quando eu comecei eles estavam com 4 mil seguidores no YouTube. Hoje eu tô com 95 e eles continuam lá com 6 mil seguidores. Sabe por que a diferença? Porque eu continuei fazendo todos os dias que precisava ser feito. Então, ou seja, talvez se agora você tá pequeno e o outro tá grande, não quer dizer nada daqui do futuro se ele vai continuar grande. Por quê? Porque se você for constante, se você for disciplinado, se você tiver um alvo, se você ir desenvolvendo novas ferramentas e potencializando o efeito dessas ferramentas em cima dessa constância e disciplina, ninguém vai dizer pra você que você não consegue. Perfeito? Só você mesmo. E a sexta coisa é você entender que não depende dos outros, depende unicamente de você. Não adianta eu ter um mentor e esse mentor me ensinar tudo e eu não fazer. Não adianta eu ter um filmmaker e o filmmaker ir lá e eu não ter a disciplina de falar assim, eu vou fazer o vídeo. Então, ou seja, o principal fator para o sucesso é você. Todas essas outras 5 coisas que eu falei antes, elas são condicionantes à tua atitude de fazer todo dia o que precisa ser feito. Perfeito. A diferença real aí, pelo que eu vejo, né, é o que a gente faz no bastidor, quando ninguém tá vendo a gente. Exato. Me fala aqui, Rafael, como é que a gente consegue desenvolver o modelo mental, mesmo vindo de uma realidade difícil? Você já compartilhou muito sobre isso, né? Como é que foi lá no início, que você não tinha uma realidade fácil, a gente não passou por uma realidade fácil desde a nossa infância, e mesmo tendo uma realidade difícil, você conseguir desenvolver essa mentalidade de sucesso. Primeira coisa, você não pode aceitar a condição que você está, né? Você tem que entender o seguinte, que tem fatores que dependem de você e fatores que não dependem de você. Nascer onde você nasceu não dependeu de você. Mas aonde você vai morrer depende diretamente de você. Então a primeira coisa é essa. Você tem que saber que a condição que você está, quais são os fatores que dependem e que não dependem de você. E foca nos que dependem de você. Tem muita gente que não entende isso e aí começa a se colocar como vítima. Ah, não, mas eu não consegui ter sucesso é porque meus pais, infelizmente, não puderam me dar a escola. Não, é porque, infelizmente, eu não tive a oportunidade porque na minha escola os colegas que tinham dinheiro podiam fazer inglês e não podia. Então, ou seja, foca no que depende de você, não foca no que não depende. E a condição que você está agora, às vezes não depende, não é sua culpa, mas a condição que você vai terminar a sua vida é totalmente sua culpa. Então, ou seja, você é resultado do que você reage à condição que você está. Então isso é muito importante, por quê? Porque nem todo mundo, às vezes, enxerga isso, e quando você olha para o caminho do que não depende de você, você começa a colocar como vítima, você vai criar desculpa, você vai justificar que o teu fracasso é porque não é seu, é culpa dos outros. Não, a culpa sempre é sua. Sempre é sua. O que você vai definir o teu sucesso é a forma como você reage à condição que você se encontra. E a forma como eu fui reagindo à condição que eu me encontrava lá no passado é que determinou eu estar onde estou hoje. Perfeito? E a forma como eu estou enxergando o mundo da forma como eu enxergo agora é que vai determinar onde eu estou daqui a um tempo. Perfeito? Então isso é muito importante. Segunda coisa é não se preocupar com a opinião dos outros, né? Às vezes você está começando, você não tem habilidade, a gente está aqui começando o podcast. Então a gente está aqui na instante travando aqui para começar. E aí às vezes você fala assim, mas a pessoa olha para você e fala assim, mas você não sabe, tem gente que faz. Não, esqueça. Não se preocupa com o outro. Se preocupe com ontem. Você está melhor que ontem? Pronto. E o que é que eu tenho que me preocupar? Que eu tenho que estar pior do que amanhã. Então, sempre melhor do que ontem, pior do que amanhã. Esquece o meio externo. O meio externo, ele pode te favorecer. Quando for favorecer, cola com ele. Quando o meio externo te favorecer, esquece. Perfeito? Então, não dependa dos outros. As pessoas são importantes, mas você não pode depender delas. Sempre dependa de você. É a tua mente que vai determinar os teus resultados. Não se preocupa se nesse momento tem gente melhor do que você. É um estado que você se encontra. Mas lembra que eu falei lá do YouTube? Pronto. A constância, ela consegue vencer qualquer pessoa. Qualquer pessoa que é constante e paciente, ela vai conseguir vencer tudo na vida. Perfeito. Tem muitos momentos da nossa vida, né, que a gente, como você falou na introdução, muitas vezes a gente tem sucesso em determinada área da vida, em outras não. Às vezes a gente está bem no trabalho, mas a família não está bem. Então, tem muitas fases da nossa vida que a gente está em períodos de crise. Como é que a gente consegue manter uma mente forte, mesmo nesses períodos que a gente não está bem? Primeira coisa é você assumir o governo da tua vida, né? Eu sempre falo isso às vezes em algumas lives, que você tem que se posicionar como governante. Ou seja, o que é um governante? O governante não é vítima, o governante ele tem que liderar pessoas, o governante ele tem que agir, o governante ele vai ter que atuar apesar das turbulências da vida.
Então esse é o primeiro ponto. Então quando você assume o autogoverno da tua vida, é o primeiro passo para você conseguir manter um modelo mental para caminhar nas adversidades das áreas que você está querendo buscar performar. Perfeito? Ponto. Como todo governo, a gente tem ministérios, né? Eu tenho o Ministério da minha Saúde, o Ministério da minha Família, o Ministério das Finanças, o Ministério de várias áreas da minha vida. Então a primeira coisa que eu preciso saber é que, como governante, eu tenho que administrar todos esses ministérios. Então esse é o segundo ponto importante. Como governante, eu não consigo administrar tudo. Então, duas coisas aqui vão ter que ter clareza na tua cabeça. Que você precisa de pessoas para te auxiliar nos ministérios. Por isso que um governo, ele precisa de quê? Dos ministros, dos deputados, dos senadores. Então, olha como é importante você, no percurso, identificar quem são as pessoas que vão te ajudar. Por exemplo, no Ministério da Família, eu preciso de uma esposa. Porque uma esposa vai me auxiliar a fazer com que aquele Ministério da Família se desenvolva de forma mais eficiente. Então, olha como eu tenho que ter cuidado na hora de escolher alguém. Então, primeira coisa, entender que eu sou um governante. Segundo, que existem áreas da minha vida que eu preciso performar. Terceiro, que eu preciso ter pessoas em cada área dessa para que essas pessoas me ajudem. Então, seja seletivo na escolha das pessoas que você traz para ter um ambiente. Quarta coisa importante, eu preciso saber qual é a ordem cronológica que eu vou fazer performance nessas áreas. Tem momentos da tua vida que você vai ter que desenvolver primeiro uma área da finança, por exemplo, porque você não tem condições financeiras, para que dentro do desenvolvimento dessa área, as outras áreas que não estão boas ainda melhorem. Perfeito? Então, vou dar um exemplo. Se eu não tenho dinheiro, eu quero casar, eu quero ter filhos e eu quero, por exemplo, comprar uma casa, se eu quiser performar nessas 4 áreas aqui no início, não vai dar certo. Mas se eu entender que existe uma ordem de prioridade, que primeiro, se eu desenvolver uma performance no Ministério das Finanças, esse ministério for eu depositar minha energia por um determinado tempo nessa área, essa área vai me auxiliar a desenvolver melhor essas daqui, eu vou priorizar essa. Então a quinta coisa é priorizar as áreas da tua vida que tu quer performar em uma ordem de prioridades focado num objetivo final da tua vida. Você sabia que a maior parte das pessoas que estão assistindo esse episódio não estão seguindo a gente? Se você quer ter acesso a esse conteúdo e ser lembrado, para rapidinho, se inscreve, curte se está gostando e vamos para dar continuidade no nosso episódio. Perfeito? Então essa sequência de raciocínio ela vai te ajudar a construir esse modelo mental. Por quê? Tendo isso muito claro na tua cabeça, você vai saber primeiro para onde você quer ir. Segundo, quem são as pessoas que você vai priorizar nesse percurso. Quais são as pessoas que vão sair disso. Quais são as áreas que você quer performar de acordo com a fase da tua vida. E aí fica menos difícil, ou seja, fica mais simples, mas sempre difícil. Porque difícil sempre vai ser. Mas fica mais simples. Porque eu tenho clareza. Por que eu tenho que acordar às 4 da manhã para malhar? Por que eu tenho que levar meu filho na escola? O porquê eu tenho que ganhar dinheiro? Por que eu tenho que ter uma clínica e quando é que eu vou trazer pessoas? Então, isso te dá clareza no percurso. Por quê? Porque quando eu não tenho clareza no percurso, a chance de eu me sabotar aumenta. A chance de eu me colocar como vítima aumenta. A chance de eu desistir aumenta. A chance de eu não ser constante e disciplinado aumenta. Então, a falta de clareza é que vai condicionar tudo isso aqui que eu falei. Tem gente que é cercado de gente, mas que não consegue compartilhar o sucesso. Eu vou fazer uma pergunta profunda aqui agora. Você acha que ter sucesso é se sentir sozinho? Não necessariamente, mas também sozinho. Por quê? Vamos lá. Aquilo que eu falei lá no início. Quando você está numa fase da tua vida, você tem um modelo mental. Você tem um padrão de comportamento, você tem um padrão de pensar e agir no mundo. À medida que você vai mudando aqui, vou lá, dá um exemplo do que o Galão falou. Você é solteiro. Aí você casa. Quando é solteiro, você vai andar com pessoas solteiras. Você vai ir mais pra festa, você tende a beber mais. Quando você casa, essas pessoas já não fazem mais sentido. Então, ou seja, esse ambiente é um ambiente que não vai mais favorecer você continuar ir pra esse ambiente cá. Ou seja, quando você casa, você já não quer mais, já não pode mais ir pra festa com seus amigos. Você já não pode mais estar em barzinho com seus amigos solteiros. Então, ou seja, eu vou precisar andar com novas pessoas. E aqui é o grande problema. Porque quando você sai daqui e vai pra cá, essas pessoas às vezes não têm esse entendimento. Então elas vão dizer que você mudou, que você não é mais um amigo dela, que você agora é uma pessoa que não quer mais andar com aquele tipo de gente. E é isso que vai acontecer. E nessa transição aqui de mudança, você começa, se você não tiver muita clareza de que isso aqui é necessário, você começa a se sentir sozinho. Você começa a se sentir triste. Aí tem uma coisa que muito massa sobre isso, e isso vai ajudar até que ter clareza dessa solitude ou não, que é, Brunet fala muito disso, que são os tipos de amizade, né? A gente tem 3 tipos de amizade. A amizade número 1 é a amizade da resenha. É aquele amigo que você vai sair pra beber, amigo que você vai sair pra resenhar, pra contar piada. Existe um outro tipo de amizade que é a amizade do empreendedorismo.
que é a amizade estratégica. Ou seja, é aquela amizade que você vai ter pra montar um negócio. Ou aquela pessoa que você senta, ela vai te dar um know-how ali pra você conseguir atingir um objetivo financeiro que você quer. E o terceiro é uma amizade íntima. É aquela pessoa que você tem total segurança pra falar algo íntimo teu e você sabe que aquela pessoa não vai te sacanear ou não vai contar pra ninguém. Olha como é interessante. Se eu não tiver clareza disso, eu corro o risco de contar algo íntimo pra um amigo da resenha. E aí esse amigo da resenha chega e fala o quê? Pra outro colega. E isso vira uma resenha pra você. E aí você fica chateado e perde a amizade. Essa falta de clareza dessas 3 áreas de amizade faz você, às vezes, perder uma amizade. E aí quando você perde essa amizade, você fica mal. Voltando pro empreendedorismo. Tem amigos que são da resenha comigo. Que antes, quando não tinha tanto resultado, ou às vezes quando não tinha atingido onde eu atingi na minha carreira profissional, eu conversava sobre eles. Mas hoje, a discrepância é muito grande entre o meu resultado como profissional e o dele. Não dá mais pra conversar. E aí agora eu começo a me distanciar cada vez mais. Quanto mais você cresce, menos pessoas vão estar ao teu redor. Porque o sucesso não é pra todo mundo, é pra pouca gente. E quando você começa a atingir determinada área de sucesso da tua vida, você não pode mais compartilhar determinadas coisas com aquelas pessoas. Por quê? Porque pode passar como prepotência, achando que você tá se achando superior a ela, e isso acabar gerando inimizade e às vezes raiva nessas pessoas. Então você acaba sendo coibido de se comunicar com aquelas pessoas. Então essa amizade acaba se distanciando. E isso vai te causar solidão. E você tem que entender que por isso você tem que estar em novos ambientes. Lembra do casamento? Você vai ter que começar a buscar pessoas que têm coerência com aquela fase que você tá. É igual a estação do ano. Quando eu tô no verão, eu tô com um tipo de roupa. Eu me alimento de um jeito. Quando eu vou pro inverno, eu não dou pra usar mais a mesma roupa. Eu não dou pra comer a mesma coisa. Eu não vou dormir como eu dormia antes. Então, o sucesso é como se fossem as estações. Em cada fase dele, você vai ter que mudar comportamento. Você vai ter que mudar de ambiente. Você vai ter que mudar as pessoas que você se relaciona. E muitas vezes você vai ter que desgarrar. Vai ter que gerar aquela sensação assim, que eu vou ter que desgarrar dessas pessoas. Isso pode causar tristeza. Mas quando você tem um alvo, quando você entende o processo do sucesso, é menos dolorido. Mas genial, genial. Pois é. Esse entendimento, né, sobre os tipos de amizade é muito importante. E pois é. acho que a maioria das pessoas não acabam atrapalhando, né, nessa questão aí, não faz essa divisão de para quem eu devo falar o quê. E tem uma frase de Jó que eu gosto muito, que ele fala sobre saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Mas tem fases da nossa vida que a gente precisa inverter essa ordem. Tem muitas fases da vida que quando a gente está num processo de crescimento ali para atingir o sucesso, o trabalho está em primeiro lugar. Por mais que a gente fale que não precisa, não pode ser assim, mas é assim. Então a gente acaba muitas vezes deixando a saúde de lado, inclusive. Teve uma época aí que a gente viajava muito, que a gente vivia uma vida louca e a saúde ficava em segundo lugar. Primeiro era o trabalho. Então, você acha que ter sucesso sem saúde vale a pena? Não. Porque se você tiver sucesso sem saúde, você não vai conseguir usufruir do que o sucesso vai te dar. Ponto. Mas isso que você falou é muito importante. Por quê? Porque a vida, a gente fica muito naquela onda, assim, né? Tem muito aluno meu que fala assim, médico, que fala assim, não, eu quero ter sucesso porque aí eu vou trabalhar só 4 horas por dia, eu vou só trabalhar de tarde, eu não trabalho mais final de semana. Esqueça essa conversa esfarrapada. A gente tá aqui na trincheira e a gente vê o que é isso. A diferença é que você precisa entender o seguinte. Primeiro que sempre vai existir desequilíbrio. Vão ter áreas que vão, para áreas performarem, outras não vão performar. Só que você precisa dar prazo. Quando a gente rodava e viajava muito, eu dei um prazo, são 2 anos. Em 2 anos eu saio dessa vida. Então a primeira coisa é entender que o desequilíbrio ele é necessário, ele vai existir sempre na sua vida, mas você precisa dar prazos. E esses prazos têm que estar condicionados a qual alvo você quer atingir nesse prazo. Porque se você der um prazo e não tiver um alvo, você não vai saber o que precisa ser feito na intensidade que precisa ser feito. Então quando eu defini que eram 2 anos viajando, né, para conseguir alavancar um dinheiro, para conseguir abrir a minha clínica, eu defini que era 2 anos. Então quando eu saí da minha casa, eu não saía para brincar, eu saía para trabalhar e fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Exatamente, fazer dinheiro. Porque sem fazer dinheiro, eu ia continuar naquele ciclo de me alimentar mal, dormir mal. Meu filho, eu queria ter filho com 2 anos, então, naquela época. Então, meu filho não ia ver o pai dele. Então, ou seja, eu defini um prazo, eu tinha um alvo e eu coloquei intensidade nesse prazo para conseguir atingir esse alvo no prazo que eu determinei. Só que nesse período, a intensidade para distorcer esse tempo, eu não conseguia malhar, como eu malho hoje. Eu não me alimentava como eu alimentava hoje. Então, naquela fase, eu precisei desequilibrar áreas, ministérios da minha vida para que eu conseguisse chegar no alvo. Chegando nesse alvo, eu consegui no patamar. Agora eu fiz o quê? Vou investir na saúde, vou investir na família, vou investir também no trabalho e vou investir em outras áreas da minha vida. Então, ou seja, vai ser desequilíbrio.
Então, se você não tem clareza do teu alvo, se você não determina um prazo, se você não coloca intensidade, você vai ser aquela pessoa que sempre tá sempre em busca e nunca consegue se equilibrar nas áreas que você tá querendo pra tua vida. Perfeito. Rafael, pra gente fechar aqui esse episódio, eu vou te fazer uma pergunta cirúrgica. Sucesso é um lugar ou é um caminho? É um caminho. Por quê? Eu vou te falando assim, ó. Quando eu tava lá em Piauí, né, morando na casa dos meus pais, sucesso pra mim era passar em fisioterapia. Quando eu terminei meu terceiro ano, que eu fui pra Salvador fazer cursinho, eu defini que, na verdade, não era fisioterapia, eu gostava de medicina. Quando eu fiz medicina, eu achava que eu ia ser otorrino. Então, o sucesso naquele momento eram esses alvos. Lembra que eu falei que sucesso é alvo? Quando eu tava no final da residência, eu descobri que eu gostava de cirurgia. Quando eu entrei na residência de cirurgia, eu achava que ia fazer plástica. Quando eu tava terminando a cirurgia geral, eu descobri que vascular era algo que eu gostava mais. Quando eu terminei minha residência, meu sonho era abrir uma clínica. Depois eu descobri que eu gostava de dar aula e quero ser mentor. Então, ou seja, você tá percebendo que à medida que você vai caminhando, o teu foco ele muda? Então, o sucesso é um caminho. Eu tenho que ter um caminho pra ir estar caminhando. Mas você vai ver que na caminhada você vai descobrindo novas coisas de sucesso. Então, ou seja, o importante primeiro é você estar caminhando, você ter um alvo e teu alvo vai mudar. Se tu olhar pra tu, há 3 anos atrás, quais eram teus alvos? Tu imaginaria estar aqui? Jamais. Pronto. Então, é um caminho. Só que se você não tem um caminho a seguir, você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum, né? Então, a primeira coisa é caminhar. Caminha, determina um objetivo. Só que tem um negócio que o Flávio Augusto fala assim, ó. Cada escada que você sobe da tua vida, você consegue enxergar coisas que você não enxergava. Coisas que eu enxergo hoje, minha mente era tão limitada lá em 2002 que eu não conseguia nem imaginar isso aqui que eu tô vivendo hoje. Por quê? Porque naquele momento eu tinha um alvo limitado de acordo com a realidade que eu tinha. Só que à medida que você vai mudando a tua realidade, o teu modelo mental muda. E a tua ideia de sucesso vai mudando. O teu comportamento vai mudando. A tua essência vai mudando. Então por isso que eu considero que não é um fim o sucesso. O sucesso é um caminho. Até porque eu te falei, chegar no Everest não é o fim. Você chegou lá, agora você vai ter que ter outras estratégias para se manter lá. E quando você olhar para o Everest, você chegar lá em cima, você vai ver que tem montanhas mais altas. E você vai querer ir mais alto. Aí entra uma coisa importante, né? Que o sucesso, como eu te falei, ele é um estado que você se encontra. Só que quando você paga um aluguel e você vai para determinado condomínio, você começa a descobrir que tem novas casas. E aquelas novas casas vão te despertar novos interesses. E esses novos interesses vão mudar o teu comportamento e o teu desejo de fazer novas coisas para conseguir atingir aquele objetivo. Só que quando tudo que você fala, você não faz, você fala assim, mas isso não é pra mim não. Não, sucesso não é pra mim, não é pra Rafael. Por quê? Porque você condicionou teu cérebro a toda vez que você fala uma coisa, você não faz. Então olha como é importante o padrão comportamental de, primeiro, entender que o teu sucesso ele vai mudando com o tempo. E o tamanho desse sucesso, ele é de acordo com o tamanho das tuas atitudes, da tua disciplina, da tua rotina, da tua fome, dos teus desejos, dos ambientes que você consome, das pessoas que se relacionam. Isso tudo aqui vai mudando o teu comportamento mental e a tua ideia de sucesso vai mudando. Por isso que é caminho. Perfeito. E pra gente fechar aqui com chave de ouro, Rafael, deixe aí uma mensagem para aquelas pessoas que estão naquele momento de crise que eu comentei com você aqui e acham que o sucesso não é para elas. Existe uma frase, né, que vai ser a capa de um livro meu ainda, chamado Sucesso é decisão mais ação. Para você ter sucesso, você tem que decidir algo. Tem que decidir um alvo. E você tem que agir. Eu conheço muita gente que fala assim, não, eu quero um carro. Você tá fazendo o que para ter esse carro? Nada. Então você tem que agir. Então o sucesso, ele é uma decisão pautada em ações continuadas que você vai ter no percurso. Perfeito? Para chegar onde eu cheguei, eu tive que tomar uma decisão. E essas decisões foram pautadas em cima de ações que eu vou executando todos os dias da minha vida. Então, sucesso é decisão mais ação. Pega isso aí e aplica. Maravilha, Rafael. Então, se esse episódio fez sentido para você, você conhece alguém que está precisando ouvir essa mensagem, compartilha com ela. Toda segunda-feira, às 9 horas, aqui no YouTube, a gente tem vídeo novo no canal. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Show.